Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Trânsito, da Rachel Cusk. Esse livro foi publicado originalmente em 2016 e aqui no Brasil saiu pela Todavia, traduzido em 2020. E ele é o segundo volume de uma trilogia. Aqui no canal a gente leu para o Projeto Ferrante Indica o volume 1, que se chama Esboço, e já tá resenhado aqui no canal, foi um vídeo que saiu no finalzinho de fevereiro. E aí eu gostei bastante do livro e decidi dar prosseguimento à trilogia. Li agora o Trânsito e acabou de sair recentemente o terceiro volume, que é o Mérito. Esses livros contam a história de uma professora e escritora chamada Faye. Ela narra em primeira pessoa essas histórias. E esses livros da Rachel, dessa trilogia, são conhecidos por ter um plot mínimo. Assim, quase não tem enredo, basicamente são os encontros e as conversas que essa escritora tem. No primeiro volume, a Faye tinha viajado para a Grécia. Ela foi dar um curso de escrita criativa e o livro vai narrando 10 conversas que ela teve. Na verdade, são 9 conversas e uma situação na casa que ela se hospeda e que ela chega. E nesse livro aqui, a gente tem a Faye de volta ao seu país, que é a Inglaterra. A gente já tinha percebido no primeiro livro que a Faye estava num processo de mudança de vida, ela estava se divorciando e ela tinha dado entrada num empréstimo para tentar comprar uma casa. Nesse segundo livro, a gente vai ver a Faye na Inglaterra tentando recomeçar a sua vida, de certo modo. Ao longo de todo o livro, a gente vai acompanhando o andamento da casa da Faye. Então, a Faye compra uma casa e essa casa vai sendo reformada, o que tem a ver com o tema principal do livro, que é mudança. Trânsito é um nome que sintetiza muito bem o que acontece no livro. Ele é um livro sobre processos de transformação, processos de mudança. Então, é a Faye tentando reconstruir a sua vida divorciada, inclusive arriscando alguns encontros. E é o processo de reforma dessa casa que ela decide comprar, que é uma casa bastante velha, detonada, deteriorada, que vai precisar, assim, de uma reforma grande. A casa acaba virando uma espécie de símbolo em relação à vida da Faye, uma vida meio destruída. Mas assim como em Esboço, a gente sabe muito pouco da vida da Faye. A Faye é essa personagem muito passiva, que interfere muito pouco nas histórias. Ela fala mais sobre as pessoas que ela encontra e sobre o que essas pessoas falam, reproduz a fala dessas pessoas do que ela fala sobre si mesma. Então esse esquema, ele vai voltar. Trânsito tem 10 capítulos, assim como o Esboço, e é ao longo das várias conversas que a Faye vai tendo com as pessoas que esses temas da transformação, do trânsito, da mudança vão aparecendo. Então a gente vai ver, por exemplo, situações de pessoas que recomeçaram a vida com outros parceiros amorosos, pessoas que casaram de novo, pessoas que começaram um novo relacionamento, mas a gente também vê situações de mudança linguística. A Faye conversa muito com os moços que fazem a reforma da sua casa. E eles são imigrantes, um é albanês e o outro é polonês. E eles falam muito sobre essa situação de diversidade, né? Então, o polonês tentando se ajustar na Inglaterra, de certo modo assimilar, ser assimilado pela cultura inglesa e britânica, enquanto que o albanês vive mais a experiência de diferente, de deslocado, né? E ele fala um pouco para ela sobre essa experiência de se sentir deslocado, deslocado inclusive linguisticamente, culturalmente, socialmente. Num determinado momento, a Faye conversa com esse operário polonês sobre a tradução de um livro seu. Ele vê um livro dela na casa dela traduzido para o polonês e ela vai falar também um pouco dessa mudança de língua, né, dessa transição de uma experiência através da língua. E novamente a gente vai ter eventos com escritores aqui, né? Se a Faye conheceu e encontrou alguns escritores em Atenas no primeiro livro, aqui ela vai participar de um festival literário. Nesse festival literário, ela vai participar com 2 outros escritores que escreveram autobiografias ou autoficção, o que combina um pouco com a história da Rachel, escritora, porque a Rachel, os primeiros livros dela foram de autobiografia e autoficção, os livros que inclusive deram uma confusão do caramba, porque ela meio que explanou a situação do seu divórcio. Mas nessa trilogia, a Rachel põe uma protagonista escritora que não fala de si mesma. Eu acho que tem um quê de jogo e de ironia com a situação pela qual ela passou, de ter sido muito julgada por ter falado da própria vida.
E nesse festival tem uma mesa redonda que a Faye vai dividir com esses dois autores de autobiografia e autoficção, no que eu entendo que ela também seria uma autora de autobiografia e autoficção, embora ela não fale dos livros que ela escreve. A narradora diz que leu a apresentação dela, mas ela não diz o que estava escrito na apresentação e o que ela falou, ela só diz o que os outros dois escritores disseram. E esses escritores mostram como, através da linguagem, eles retomaram um pouco o controle sobre a sua vida, inclusive passando por um processo de aceitação, de superação. Foram homens que viveram situações bastante traumáticas quando crianças, situações de opressão, de violência, de não serem aceitos por quem eles eram, de desajuste. E como não só eles retomam as rédeas da própria vida através da escrita, mas o fato de terem se tornado escritores muda bastante a sua vida e faz com que eles se desloquem daquela situação original em que eles estavam, que é a situação que eles narram nas suas histórias. Em algumas conversas que a Faye tem, a gente percebe que a mudança tem a ver com uma mudança de perspectiva ou apenas com uma mudança aparente. Uma mudança que, na verdade, não é uma mudança profunda, é uma mudança superficial, ou como mesmo com uma mudança que parece muito notável, as coisas continuam as mesmas, e fala-se muito disso em relação a relacionamentos interpessoais, familiares. Na fala de um dos escritores, por exemplo, ele diz assim, em determinado momento: muitas vezes se pegava vivendo na crença equivocada de que transformação era a mesma coisa que progresso. As coisas podiam ter um aspecto muito diferente ao mesmo tempo em que permaneciam iguais. O tempo podia parecer ter alterado tudo sem modificar justamente aquilo que precisava mudar. Essa ideia do progresso, quem leu o esboço sabe que foi desenvolvida lá também. Havia muito essa reflexão sobre a narrativa e sobre o poder e as limitações da narrativa, né? Da narrativa como algo capaz de criar e de superar e de transformar, mas também de limitar um tipo de experiência. As discussões que a Faye faz nesse livro em relação a mudanças e transformações, ela vem acompanhada de uma reflexão sobre a representação, ou seja, a Faye volta de novo a questão para a linguagem, né, que é algo que ela fez muito no esboço, vai fazer aqui também. Então, há muita discussão no livro sobre diferentes tipos de representação. Num determinado momento, ela vai pintar o cabelo no salão e fica tendo longas conversas com o cabeleireiro sobre se ela deveria ficar natural ou não. O cabeleireiro acha que as pessoas deveriam assumir seus cabelos grisalhos e brancos. E ela fica falando sobre como muitas vezes as pessoas não querem que as outras pessoas tenham acesso a como elas realmente são. É uma conversa que parece ser sobre a parte externa, né? Mas ela tem muito a ver com coisas mais profundas. Numa conversa com uma das suas alunas, essa aluna vai contando histórias de privação que ela teve na juventude, como isso a afetou na vida adulta e como essa privação que passava por uma experiência com comida culminou com ela fotografando a comida ao invés de comê-la. Ou seja, o processo de transformação ou mudança dessa aluna fotógrafa passou por uma reelaboração da experiência, onde ao invés de comer um alimento, consumir, ela representava o objeto do problema em que ela estava envolvida. Essa aluna tem grande identificação com um pintor que ela descobre em Paris quando ela vai ver uma exposição, um pintor norte-americano, e ela se identifica com ele não só pela sua história, mas pelas coisas que ele pintava e como ele pintava as coisas que ele perdia, né? Então, como ela se conecta a esse pintor pela representação que ele faz, né, dos seus problemas ou dos seus traumas. Se os escritores do festival literário já falam sobre contar a sua própria história, representar a própria experiência através da escrita, numa das aulas da Faye, uma aluna vai chamar a atenção de um outro aluno que está tentando contar uma história sobre a sua cachorra, dizendo que ele precisa mostrar e não contar, né? Então ela está chamando atenção para o modo de construção representativa que está acontecendo ali. E acho que a representação assim, mais curiosa que tem é no último capítulo. O último capítulo desse livro é o capítulo. Assim, é um capítulo que mistura drama com humor, com absurdo. A Faye vai visitar um primo
que está recomeçando a sua vida. Esse primo também está passando por um processo de mudança parecido com o dela, né? Lembrando que no esboço tinha um paralelo grande no último capítulo entre a narradora e a personagem com quem ela conversa. Aqui a gente vai ter um paralelo também, que são essas situações de pessoas que se divorciaram e estão recomeçando a vida. A Faye ainda não tem um companheiro, embora ela já tenha tido um encontro, mas o primo dela, o Lawrence, que ela vai visitar, ele se casou recentemente com uma outra mulher, eles estão vivendo juntos, e eles dão esse jantar. Ele mora numa região rural, é um jantar com poucas pessoas, o tempo tá super feio, assim, neblina e tal, e quando a Faye chega lá, é um lugar distante, as pessoas estão super arrumadas, ela fica um pouco surpresa de como as pessoas estão chiquérrimas, usando umas roupas super apertadas e justas, enfim, uns saltões e umas joias, um jantar relativamente íntimo. Só que todo jantar é um jogo de encenação de uma família recomeçando e seus convidados, e de como tudo parece estar dando muito errado. É um jantar, é uma confraternização, seria uma espécie de demonstração pública de como aquela nova família está dando muito certo, mas tá tudo errado. As crianças estão sem paciência, elas não querem comer a comida que é ofertada. A gente começa a perceber rusgas e problemas, tensões entre esse casal meio que recém-formado. Os convidados são pessoas super estranhas que parecem ter problemas, assim, evidentes no pouco tempo que se passa com eles. Então, assim, é um jantar muito bizarro, onde as pessoas estão ali para uma encenação, né, uma representação de sucesso, de bem-estar, que tá indo por água abaixo. Foi um capítulo de que eu gostei demais, assim, a cena é muito bem construída e ela tem bem um quê, assim, de teatral e absurdete, sabe? Eu achei o máximo. Mas tem uma coisa bem digna de nota nesse livro sobre mudanças. A Faye, nesse processo aí de reconstruir a casa, a gente vê que a vida dela tá muito confusa. Por causa da obra na casa dela, ela manda os filhos ficarem com o pai. Então ela passa boa parte do livro sozinha, né, sem a presença dos filhos, só falando com eles novamente pelo celular, como ela já estava falando em Atenas. Nessa casa onde ela vai morar, que é uma casa meio detonada, é uma casa onde a maioria da vizinhança é meio estrangeira, e a casa dela fica em cima da casa de um casal de idosos, que é um casal muito complicado e eles parecem que são acumuladores e vivem numa situação insalubre. São pessoas muito difíceis e eles odeiam ela, sendo que eles nem a conhecem. Eles a odeiam só porque ela vai ocupar a casa em cima da deles. Essa casa que ela compra é uma casa que não tem isolamento acústico, então eles ouvem tudo um da casa do outro. E esse é um dos motivos do conflito, né? Eles não têm privacidade, ela sente todo o mau cheiro da casa de baixo. E o casal de baixo, em protesto, fica batendo no teto com cabo de vassoura. Quando ela sai na rua, eles xingam ela. Enfim, é um clima horroroso. E a gente vai vendo a Faye daquele jeito dela, como ela já se representou no primeiro livro. É muito passiva, né? A gente não vê ela muito respondendo. Ela não fala sobre como ela se sente. É aquela passividade e aquela apatia bem incômodos que já faziam parte do primeiro livro, né? Dessa personagem que mais prefere ouvir do que falar. Embora a Faye, como no primeiro livro, faça várias intervenções nas conversas de modo a convidar as pessoas a falarem com ela. Tem uma outra situação que é o desdobramento final do festival literário, onde ela é meio que paquerada / assediada pelo presidente lá da instituição ou do festival. E ele vai dando dicas de interesse, assim, investidas, sinais de investidas, que ela vai negando, ela vai sempre dando a entender que ela não quer, que ela tá bem, que ela vai sozinha pro hotel. Ele acompanha ela ao hotel mesmo assim e agarra ela. É uma situação que se repete em relação ao primeiro livro. E ela também, novamente, não fala sobre o que ela sente. Ela só dá a entender que esse homem ficou um tempão beijando ela, meio que abraçando ela. E ela não fala sobre o que ela faz, ela não fala se ela empurra, se ela abraça, se ela retribui, se ela fica paralisada. E sobre o que ela sente, ela não fala. No entanto, esses dois acontecimentos não vão ficar em vão. Porque quando ela sai para um encontro, né, que ela vai para um jantar com um cara lá que lhe é apresentado, ela começa a falar sobre o incômodo dela com essa situação em que ela meio que deixa as coisas acontecerem.
que era algo sobre o qual ela tinha falado no primeiro livro, de como ela tinha entrado numa fase da vida onde ela não queria mais interferir tanto nas coisas, onde ela preferia ver no que ia dar, né, de certo modo tirar algum proveito da inércia. Mas ela parece estar repensando essa postura de vida. Então, num determinado momento desse encontro, ela diz assim: essa ideia, a de que nossa própria vida como algo que já foi ditado, era estranhamente sedutora, até você perceber que reduzia os outros ao status moral de personagens e camuflava sua capacidade de destruir. Mas a ilusão de significado retornava, por mais que você tentasse lhe resistir. Como a infância, falei, que nós tratávamos como um texto explicativo, em vez de uma simples experiência formadora de impotência. Passei muito tempo, falei, acreditando que apenas por meio de uma passividade absoluta fosse possível aprender a ver o que realmente existia. Mas minha decisão de criar uma perturbação ao reformar minha casa tinha despertado uma outra realidade, como se eu houvesse incomodado um animal adormecido dentro da sua toca. Ele havia começado de fato a ficar bravo. Eu tinha começado a desejar poder, pois o que agora percebia era que outras pessoas sempre o tinham tido, que o que eu chamava de destino era apenas a reverberação da sua vontade. Uma narrativa redigida não apenas por algum roteirista universal, mas por pessoas que continuariam escapando à justiça enquanto seus atos fossem respondidos com resignação em vez de indignação. A Faye aqui então parece que toma consciência de como a decisão de fazer algo na sua vida afeta a vida dos outros e como as atitudes desses outros vai afetando duramente a sua vida, em especial porque essas pessoas xingam ela, incomodam ela. Eu fiquei me perguntando, então, se a Faye está num outro processo de mudança aqui também, que é o processo de mudança de postura, e para isso eu vou ter que ler o mérito para saber se de fato lá ela pretende ser um pouco mais incisiva do que ela normalmente é. Do ponto de vista da forma da construção, os livros então são muito parecidos, o trânsito é muito parecido com o esboço, mas aqui a gente tem umas histórias um pouco mais concentradas na vida pessoal da Faye, né? Então a gente vê a Faye encontrando com ex-namorados, futuros pretendentes, amigas, parentes, o seu primo, tentando resolver a situação da sua casa e tendo que lidar com o atrito de vizinhos, lidando com seus alunos. Então a história do livro gira mais em torno da figura da própria Faye, em que pé está a sua vida nesse processo aí de reconstrução da vida no retorno para a Inglaterra. Se o esboço tinha um quê assim de deslocamento e suspensão, aqui a gente tem o confronto dela com a situação atual da vida dela e a tentativa, né, de fazer essa reconstrução. Então o livro todo ele é sobre esse processo de mudança, de transformação, sobre as possibilidades de reforma, vamos dizer assim, e que passa não só pela reforma da casa caindo aos pedaços, mas da vida meio desarranjada do modo como a Faye tá vendo e sentindo no momento. Foi um livro que eu gostei muito de ler, essas conversas que a Faye traz, elas sempre nos colocam para pensar em coisas sobre a nossa própria vida, são conversas sobre relacionamento, sobre destino, ela às vezes traz umas questões morais, né, sobre as escolhas que as pessoas fazem nesse livro aqui, que eu achei bastante interessantes. Eu às vezes acho que as conversas que acontecem nos livros da Rachel são muito profundas para as situações, às vezes, em que elas ocorrem. Quando a Faye sai para encontrar alguém, aí eles sentam, eles estão numa situação assim mais calma, com mais tempo, eu consigo comprar a conversa. Mas num determinado momento, por exemplo, ela encontra um ex-namorado na rua, bem na calçada mesmo, ela tá andando e ele tá levando a filha para a escola, ele põe a filha para dentro da escola e eles ficam ali conversando, e todo burburinho de porta de escola, né? Outras mães chegando, maior barulheira. E eles começam a ter várias conversas profundas sobre a vida deles antiga, o que ele fez, como é que é a vida dele com a mulher atual e as mudanças pelas quais ele passou, porque eles moraram no Canadá, depois eles voltaram, aí decidiu ter uma filha, e como é que foi. Mas ele vai falando sobre várias coisas de mudanças profundas na vida e percepções sobre como as coisas na vida funcionam, que não me parecem conversas muito
possíveis de ter nessas situações de passagem. Porque também tem isso de o livro ter várias dessas situações de passagem. Eu amo os diálogos que ela faz, mas às vezes eu acho inverossímil as situações em que ela bota esses diálogos para acontecer. Nesse sentido, esse livro dela em especial, os dois, mas esse em especial, me lembra os filmes do Rohmer, do Éric Rohmer, que é um diretor francês que eu amo, e a característica principal dele é botar os personagens para ter conversas super profundas, filosóficas e contemplativas em toda e qualquer situação. As pessoas se encontram, às vezes elas acabaram de se conhecer e elas têm 4 horas de conversa de temas profundos. É aquele tipo de falsidade que eu amo, assim. Eu acho que eu acharia lindo na vida se as coisas acontecessem assim, mas a verdade é que a gente sabe que não acontecem. Em especial no contexto contemporâneo, onde as pessoas têm a vida muito corrida e a atenção muito fragmentada, que é meio que, eu imagino, o contexto em que se passa os livros da Faye. A Faye tem celular, né? Ela fala de computador, então assim, não é exatamente uma realidade de século XX. Mas tirando esse estranhamento em relação às circunstâncias em que as conversas acontecem, eu gosto muito dos diálogos que ela cria. Então é isso, foi um livro que eu gostei muito. Eu vi várias pessoas falando que gostaram até mais desse livro do que do primeiro. Acredito que porque a gente veja um pouquinho mais da Faye nele do que no primeiro. E fica aí a minha dúvida, provavelmente eu vou ler o mérito para saber se a Faye vai tentar sair um pouco dessa situação mais de ouvinte, mais passiva, se ela vai tentar interferir mais, falar um pouco mais sobre si, sobre o que ela sente. É isso então, me digam se vocês leram o livro, o que vocês acharam. Muito obrigada a todos pela companhia, obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Beijinhos e até a próxima. Tchau!